Chegou a hora da entrevista, a primeira dessa série do Publish News TV, nesse novo programa. E vocês estão vendo o nome da nossa entrevistada aqui, Fernanda Diamante, e nada escrito embaixo do nome dela. Porque costuma estar em televisão, sempre tem fulano de tal, não sei o quê, editor, escritor, curador da Flip. Só que isso não define muito bem quem é uma pessoa, né, Fernanda? Sim. No caso, agora, normalmente estaria curadora da Flip de 2019. Isso te define? Acho que editora é a palavra que mais me define, assim, ao longo da vida. Mas curadora da Flip totalmente esse ano, porque tem sido o assunto central e o foco de trabalho, de cabeça está nesse lugar, né? Mas acho que a minha trajetória vem muito de edição de livros e de revista, né? Que é primeiro livros e depois a revista 451, da qual eu sou editora também. A Flip é um assunto que eu vou jogar lá pro fim da entrevista, porque foi uma coisa transformadora, me parece. A gente, claro, fez uma pré-entrevista, a gente conversou antes. Sim. E eu vou colocar a Flip no final dessa entrevista. E para quebrar o gelo, assim, eu tinha pensado numa coisa do tipo... porque isso revela um pouco do que a gente é. Das notícias que circulam hoje, que estão nas manchetes dos jornais, enfim, que a gente está comentando, o que te incomoda mais? O que te chama a atenção? Em termos de política? Tudo. Mundo, Brasil, América Latina, São Paulo. Puxa, eu acho que todas as notícias relativas a desrespeito aos direitos humanos têm me incomodado bastante. Enfim, acho que todo esse processo eleitoral, essa coisa toda das fake news, acho que um desprezo à apuração de notícias, essa troca da mídia pelo WhatsApp, isso tudo é muito forte, né? E acho que essas eleições foram muito radicais, assim, para todo mundo que faz cultura no Brasil. A perspectiva de mesmo de patrocínio, né? Quer dizer, o foco do novo governo nunca foi uma maravilha, mas assim, é uma coisa brutalmente mais irrelevante, me parece, agora. Nesse sentido, eu acho que a gente tem o Brasil, especialmente, um desrespeito aos direitos humanos muito evidente, mas eu acho que há um lado dessa nova política que quase que abraça essa causa, sabe? E você falou também as coisas não estão desconectadas, né? Eu estou falando de outra coisa, mas que não é outra coisa. Sim. A circulação de informação por WhatsApp, por exemplo, que parece inofensiva. Eu acho que a maior parte das pessoas, a maior parte de nós, usam um equipamento novo, uma nova mídia, como se fosse inofensivo. E não tem nada de inofensivo, não é? Eu acho, na verdade, que ficou muito claro com a eleição americana de que não era nada inofensivo, e a gente ainda assim seguiu tratando isso dessa maneira, tratando como se fosse uma bobagem, sabe? Uhum. E eu acho que o discurso jornalístico misturou com uma coisa de propaganda. As linguagens misturaram, você não sabe mais o que é apuração, o que é panfleto, o que é pura mentira, né? É tudo uma coisa só, assim, é muito difícil de separar uma coisa da outra. Você estudou jornalismo, era a sua primeira opção como faculdade, não é isso? E depois você foi casada com um dos maiores jornalistas da história do país por 11 anos, o Otávio Frias Filho. O que... É difícil eu perguntar o que é o jornalismo, porque é uma pergunta que não foi respondida nunca. Mas o que deveria ser? Bom, esse assunto é um assunto... primeiro eu queria dizer que eu cursei jornalismo e larguei no terceiro ano, na PUC, porque eu descobri que editar livros era muito mais a minha praia, queria estudar outra coisa. E o Otávio era formado em Direito, ele era um advogado que era um grande jornalista, mas mais que tudo um intelectual, uma pessoa que pensava o Brasil, que pensava o fazer jornalístico, que criou um método, né, que foi dar
no manual da Folha e no método da Folha, né? Ele sistematizou, ele e um grupo de pessoas, é claro, mas com ele estava ali liderando, uma coisa sistemática de apuração e uma forma de avaliar a notícia, de apurar a notícia, de justamente tentar evitar essas confusões que são feitas, que é uma coisa muito difícil. Então, eu acho que ele tinha uma mistura rara de intelectual com um empresário, né? Com uma pessoa com um projeto de um jornal e tal. Para mim, o jornalismo sempre foi difícil. Quando eu comecei a faculdade, tinha aqueles exercícios de apuração, de reportagem. Eu achava difícil me sentir competente, porque eu acho que o repórter é muito um dom, assim, tem um lado que é o desejo, a curiosidade pela novidade, um interesse, um pouco de timidez, não gostava de atormentar as pessoas, não tinha muito esse perfil, assim. Fui descobrindo que eu gostava muito de texto, que eu queria estudar mais outras coisas e fui estudar filosofia, quer dizer, foi bem para uma coisa... Mas gostava muito de editar livros, né? O meu primeiro trabalho já foi com edição de livros, então eu logo a faculdade me serviu para achar esse emprego aí e logo ela pareceu uma coisa não muito importante. Que foi na Publifolha. Foi na Publifolha, comecei traduzindo guias de viagem e fazendo atualização dos guias visuais da Folha, mas logo eu comecei a me dar muito bem com o Arthur Nestrovsky, que era o editor na época, de uma parte dos livros da Publifolha. Hoje em dia a Publifolha tem a Folha tem o selo 3 estrelas e a Publifolha é uma outra coisa. Teve um momento em que as duas coisas eram o mesmo selo Publifolha e o Arthur cuidava desses livros que tinham um outro perfil, mais intelectual, fazia coletâneas de coisas que saíram no jornal, ele criava projetos especiais, e aí ele gostou de mim e a gente me chamou para ser assistente dele. Eu ainda era estudante e ele leu uma crônica que eu escrevi uma resenha, na verdade, que eu escrevi para a faculdade e me chamou. Eu queria dizer que isso não tem nada a ver com o Otávio, porque eu fui conhecer o Otávio, eu já tinha saído da Folha há vários anos, já trabalhava na 34. Não teve assédio? Não teve assédio, não. A gente nunca se cruzou no elevador, a gente foi se conhecer depois, por acaso, na casa do Arthur Nestrovsky, mas já era outro momento da minha vida, né? Que é muito conhecido por causa da USESP, mas esse trabalho é super importante na carreira dele. Ele foi editor de livros durante muitos anos, antes da USESP, e um grande editor, muito talentoso, eu aprendi muito com ele, e acho que o último trabalho dele como editor foi na Publifolha justamente, daí ele foi para a USESP, está há muitos anos lá, né? Mas ele tem esse passado que o condena. Nossa, esse assunto é super atual. A gente estava conversando antes de você chegar e sobre isso, sobre a falta de conhecimento das pessoas em geral de como é feito um livro. Para que serve o editor hoje em dia, se eu posso publicar no meu blog meu texto ou fazer uma autopublicação? O editor serve para ler esse texto e falar: isso aqui não tá bom. Isso aqui não tá bom, refaça. Não só para isso, tô brincando, eu tô puxando o fio, sim. Mas uma das coisas é um trabalho eu acho que os editores nos Estados Unidos e na Inglaterra tem mais esse jogo do que a gente tem agora um pouco mais, né, do editor e o autor terem trabalharem juntos, de ter muita interferência editorial no texto, né? Aqui a gente tem um pouco menos que isso, mas ainda assim um editor pode mudar a ordem de um livro, ele pode interferir, conversar com o autor, mas também ele pode inventar um livro, né? Quais serão as suas experiências entre Publifolha e, por exemplo, a 34, onde você também trabalhou? Nossa, teve mais com autor ou não? Essa coisa de inventar um livro? Teve de tudo, enfim, já trabalhar texto de autor de ficção, pensar em coletâneas de livros de não ficção, reunião de ensaios, encomendar textos. Às vezes você escolhe textos de um banco de dados, às vezes você encomenda textos inéditos. Livro infantil que é também, difícil, que é uma coisa difícil. Já fiz tradução de livros também.
é uma coisa que eu gosto de fazer. Trabalhar a tradução também, às vezes vem uma tradução, você compra o direito de um livro e vai ser traduzido, e essa tradução precisa de um trabalho em cima de edição. Isso também é o papel, muitas vezes, do editor ou de um preparador. Tem 1 ou 2 livros que você exemplificaria, assim, que você adorou trabalhar? Eu acho que o primeiro livro que eu fiz com o Arthur, que foi um livro do Tropicalista Lenta Luta, que era um livro de uma reunião das letras e de textos do Tom Zé. E foi um trabalho incrível, porque você tem que compilar aquelas letras todas, aí tinha ensaios, porque o Tom Zé escreve também, textos sobre ele. É um tipo de livro que exige muito uma organização e depois índice detalhado. Foi bastante... Fiquei muito tensa quando o livro foi para a gráfica, achando que não estava pronto aquilo, e é sempre uma sensação que retorna, né? Na hora que você abandona, porque uma hora, se você quiser ficar trabalhando num livro para sempre, você vai ter o que fazer nele, para ir melhorando, e uma hora você tem que falar, não, agora tá pronto, vai. É o mesmo depoimento de autores, né? Exatamente. O editor tem que fazer isso uma hora. Falar, não, isso aqui tá bom. Chegou num ponto que eu acho que é o suficiente, mas isso não quer dizer que você sente que acabou, tá perfeito, né? É raro. E daí dá um nervoso depois que você manda pra gráfica. Você foi estudar filosofia, e quais são as suas identificações, que linhas, quem te fascina? Eu tenho um amigo que logo que eu entrei na faculdade me falou, olha, você não vai aprender nada de filosofia na USP, você vai aprender a ler e escrever. E dito e feito, é isso. Quer dizer, é uma brincadeira, mas eu acho que o principal é aprender a ler texto, interpretação de texto, textos de períodos muito diferentes. Né, você passeia um pouco pela história da filosofia, né, na formação. Então você vai desde de ler de textos da antiguidade até coisas contemporâneas. Então, e muito de diversas línguas, lê em outras línguas, mas também lê as traduções. Quer dizer, tem um trabalho de entender e aprender a ler vale muito a pena, assim, muito. Diferentes formas de expressar ideias, né? Eu gosto muito dos naturalistas, de filosofia da ciência. Isso é uma paixão que já vinha de antes. Mas, em geral, de muitas... Quer dizer, eu gosto... editor de livro, né? Gosto muito de livros em geral, sabe? É raro... Tem coisas que eu posso dizer que eu não gostei, assim, sabe? Tipo, sei lá... Espero que não me... deixem de gostar de mim, mas tipo, Merleau-Ponty, não deu, não bateu o nosso santo, assim, sabe? Tem autores que você lê e fala, bom, isso aqui não é pra mim. E outros que eu não voltaria a ler, mas que foram muito interessantes durante ali. É uma faculdade incrível, a Faculdade de Filosofia da USP. E você completou mestrado sobre filosofia da ciência? Eu tive que abandonar o mestrado por causa de, enfim, coisas pessoais que me impediram de prosseguir todos os meus projetos. Então, eu estava fazendo um mestrado sobre Darwin, que eu já ia qualificar, já tinha feito todos os créditos e enfim, eu até tirei uma licença maternidade e aí eu ia voltar e retomar, acabou não sendo possível, então eu espero voltar, mas por enquanto a Flip não vai permitir que isso aconteça. Você, quando a gente conversou antes, na pré-entrevista, você me falou da biblioteca da sua casa, Sim. Dos seus pais e tal. Eu queria que você, para entrar nessa conversa de sua casa, lembrasse de pelo menos 3 bibliotecas, costurar a sua vida de certa forma por 2 ou 3 bibliotecas que te marcam. Então você tem essa da sua casa, você possivelmente tem a sua hoje, Sim. Né? A sua Sim. com o Otávio. E alguma no meio. A do Otávio, quando a gente começou a namorar, que era uma coisa espetacular. Uma biblioteca de teatro com tudo. Eu adoro teatro também. Esse é um outro assunto que a gente nem falou na pré-entrevista, mas teatro é uma das minhas... Em junho, quando a gente estiver paixões. Terminando essa entrevista, a gente fala do teatro. E, inclusive, a minha entrada em Euclides da Cunha, depois a gente retoma, mas foi via Teatro Oficina, né? Eu fui conhecer os Sertões e entrar na obra do Euclides via teatro. E o Otávio era do Zé Celso Martinez. Sim.
E o Otávio era um dramaturgo e um apaixonado por teatro. Ele tem um texto maravilhoso, chama Terceiro Sinal, que é sobre a experiência dele como ator no Teatro Oficina. É maravilhoso. E ele tinha uma biblioteca, fora a biblioteca de jornalismo, de história do Brasil e alguns temas, assim, ele tinha uma biblioteca... eu tenho essa biblioteca maravilhosa de teatro, com tudo, assim. Então, muito marcante para mim. A biblioteca da minha casa. Meu pai é um leitor voraz e é um veterinário leitor voraz, então tem essa curiosidade, porque nunca foi um intelectual no sentido da formação acadêmica, porém um diletante muito engajado. E minha mãe também era uma leitora, então desde que criança tinha muito livro em casa, muitos assuntos, muitos temas diferentes também, acho que por ser também não ser uma coisa específica, né, é muito variado, assim. Não me lembro de nenhuma outra biblioteca, assim, marcante, pessoal, né, privada. Eles te deixavam assim. Entrar, assim, na biblioteca? Muito. Eu adorava. Vocês tinham consciência de que estavam te seduzindo para o mundo dos livros e para Eles liam, né? Eles liam. Eles passavam o final de semana lendo irritantemente, assim, tipo... pelo exemplo. Pelo exemplo, e às vezes irritante, porque você quer brincar e o seu pai e a sua mãe ficam lendo o dia inteiro. É meio chato. Mas como a gente depois mudou para um sítio, então também tinha essa coisa que a gente ficava solto no sítio, eu e minha irmã, e meus pais passavam o tempo lendo, né? E cuidando de bichos. Então tinha essas duas coisas que foram um pouco dar nessa paixão por naturalismo e filosofia da ciência. A gente estava nas bibliotecas, então aí teve... o seu avô tinha alguma coisa a ver com isso? Meu avô era um leitor também. Meu avô era um imigrante húngaro que chegou no Brasil com 11 anos e foi morar na casa do Jacob Ginsburg, que foi o editor da Perspectiva, que é meu primo. Eu fui descobrir isso adulta também. Mas ele chegou da Hungria e foi recebido pelo Jacó e sempre foi um leitor. Ele era um químico, mas ele também sempre foi um leitor com uma biblioteca ali. Gostava de ler por hobby, assim. Fernando, eu vejo que você não tinha muita escapatória na vida, né? A não ser trabalhar com livros, porque você, prima do Jacob Ginsburg, né? Os seus pais leitores... aí vai trabalhar como jornalista, acaba na Publifolha, depois casa com o Otávio Frias. Fui cercada, totalmente cercada. Ou cerquei, né, também. Acho que é um movimento de atração, né, da gente... enfim, mas eu tenho muitos interesses, assim, você pode... né, eu quis ser veterinária uma época, eu fiz teatro uma época, achei que eu poderia ser atriz e foi um desastre. Sou muito canastrona e então fiquei com o livro, que é uma coisa mais assim discreta né? Entre esses interesses, uma coisa fascinante é você ter trabalhado com seu pai em um hospital de cavalos. Sim, meu pai teve um hospital particular de cavalos, foi o primeiro hospital em Jundiaí. E era um hospital meio escola, que recebia residentes, estagiários de faculdades, vinha gente de fora do Brasil. Ele durou 15 anos. Nossa, além de uma visão como veterinário, ele teve uma visão como negociante, assim, como... Sim, negociante não, porque justamente não dá dinheiro nenhum você ter um hospital de cavalos. Eu achava que era... Porque você tem alguns cavalos de pessoas ricas, mas a maioria dos cavalos são cavalos de trabalhadores, né? Ele tratava dos cavalos de todo mundo. E aí, se você é um veterinário que com amor pela profissão, não tem muito jeito de você... né? E o Rocinante e... exatamente. Mas tinha uma coisa legal de reunir conhecimento, ensinar os estudantes. Tinha uma casa que era a casa dos residentes, a casa dos estagiários. Era um lugar... uma fazenda tombada, um lugar bonito. E eu ficava lá... E com 12, 13, 14 anos comecei a passar as férias lá ajudando como assistente de enfermeiro, assim, fazendo todas as coisas de laboratório a fazer curativo, assistir cirurgia. Então eu adoro, assim, acho fascinante. E apesar, né, as pessoas falam muito que a natureza é perfeita, né, quando você trabalha com
tão perto das coisas, você vê o quanto tudo é frágil, delicado e precisa ser muitos elementos juntos que compõem aquilo. Eu acho que dá muito pano até hoje, assim. Eu volto para aquelas situações, assim, sabe, em muitas situações da minha vida cotidiana, assim. Essa fragilidade que você aponta, ela é fascinante ou ela é fascinante? Para mim, fascinante. Para mim é uma fragilidade que também é uma força, para ser bem, mas é uma imperfeição, assim, que é maravilhosa, sabe? Que tem a ver com aí você vai ler o Darwin, você vai entendendo o que significa isso na natureza, né? O que é a relação entre as coisas da natureza, né? Eu li que o Otávio escreveu sobre Darwin. Sim. Que ele estudou muito sobre o Darwin e tal. Escreveu na Piauí um ensaio e ele estava estudando para escrever esse ensaio quando a gente se conheceu. Começou a sair. E eu já tinha esse meu lado interessado nisso, em darwinismo e tudo, e ele de uma forma muito mais sistemática que eu estava lendo os livros. A minha coisa era muito mais assim, a vida inteira ouvir meus pais, sabe? E ele não, ele estava estudando ali, era uma coisa muito admirável de assistir uma pessoa tão assim engajada em entender um assunto e se aprofundar. O Otávio nos deixou em agosto, faz pouquíssimo tempo. Me conta, que vivência foi essa? Essa passagem. Bom, a gente tem 2 filhas, uma tem quase 2 anos, a outra tem 8. Ele teve que se tratar, teve uma doença, teve câncer e foi muito intenso, assim, a convivência e tudo que a gente passou, e as crianças pequenas, né, eu ainda estou processando, assim, ainda é muito recente para mim, mas foi muito amoroso tudo, assim, não só entre nós 4, mas com todos os amigos e a família, a minha família, a família dele, acho que teve, e depois ele foi muito reconhecido pelo trabalho da vida, né, e pela ausência precoce. Tem livros aí para sair que eu também estão comigo, que são coisas que eu tenho que trabalhar. E esse trabalho todo com a edição, os livros, a revista foi um projeto que ele estava muito presente quando eu criei. Quando eu comecei o processo para ser curadora da Flip, ele também estava presente. Então tudo me leva muito a ele, assim, né? Homenagear o Euclides, que é um jornalista intelectual, né? Com uma visão impressionante, assim, depois a gente vai falar dele, mas isso tudo me aproxima dele, assim, é tudo muito próximo, sabe? Muito... Você vai fazer essa Flip, então, de mãos dadas ainda? Totalmente. Penso muito... A gente foi a Canudos, porque é Euclides da Cunha, a Flip, a principal obra do Euclides é Os Sertões. Uhum. E eu falei do teatro, né? Eu tava ali, tinha participado um pouco do processo do Teatro Oficina, que montou Os Sertões em 5 partes, cada parte tinha 7 horas. Então ele fez praticamente, o Zé Celso fez praticamente Os Sertões integral, que é um livro assim, e ele montou aquilo ao longo de muitos anos. Eu participei de uma parte desse processo, assim, ajudei a fazer os programas, as peças, ia muito ao teatro, tinha muitos... E quando eu comecei a namorar o Otávio, a gente resolveu ir pro sertão, ir para Canudos, e fomos para lá, que é uma viagem que acho que todas as pessoas, todos os brasileiros deveriam fazer uma vez na vida, porque é muito impressionante, e dá para entender muito do que a gente é, assim, do que a gente não sabe que a gente é. Muita gente que está em São Paulo não sabe o que é, de onde vem. Subimos Monte Santo, que é um lugar incrível, que você tem uma visão, e o Euclides descreve, na primeira parte do livro, Na Terra, ele descreve o Brasil, né? Como se ele estivesse sobrevoando, como se ele estivesse de avião. E tem um momento que ele descreve o sertão de cima do Monte Santo,
E a gente subiu ali e levou o pedaço do livro, coisa de... Levamos o trecho do livro para ler lá em cima e ver, né? E é realmente impressionante a capacidade imagética dele, do Euclides da Cunha, né? E foi ali que a gente decidiu casar, ter filhos e enfim, tudo. Então tem mais esse componente afetivo, que não foi o guia da escolha do Euclides como homenageado. Acho que tem outros elementos muito importantes. Do Euclides, desse jornalista que de forma traidora escreveu para o Estadão. Nesse sentido, pode dizer que a independência total nessa curadoria, porque eu escolhi um homenageado, não escolhi sozinha, eu em parceria com o Mauro Munhoz, que é o diretor artístico da Flip, mas sem puxar a sardinha pro meu lado, né? Por um lado, porque por outro escolher um autor de não ficção é uma coisa que aconteceu poucas vezes na Flip, né? O Gilberto Freire teve, que eu me lembre. Então é um autor, um grande nome da literatura, do ponto de vista literário mesmo, tanto que a gente vai ter a Valnice, que já foi anunciada, e ela fala muito desse aspecto também, né, do Euclides escritor, mas é não ficção, né? Ele foi fazer uma cobertura de guerra e ele tem alguns poemas, mas a obra dele, que é Os Sertões, mas tem outras coisas, é toda de não ficção. E é um dos grandes nomes da literatura brasileira, né? Então acho que isso é um ponto importante da escolha também. E o fato dele ter pensado o Brasil, assim, acho que isso, dele ter acompanhado um evento muito importante na história do Exército Brasileiro, né? É uma passagem da monarquia para a república, é um momento importante na política brasileira, é muito radical e ao mesmo tempo é uma tragédia, né? É uma tragédia que ele vai acompanhar, convicto de que o Exército está fazendo a coisa certa. E a coisa mais maravilhosa do livro, que eu acho que é, enfim, muito importante falar, é que ele passa por uma transformação do momento que ele sai do Rio de Janeiro para ir cobrir a Guerra de Canudos, ele na verdade vai cobrir o fim da guerra, né? Mas essa jornada dele o transforma, ele vai com uma série de convicções, uma série de ideias pré-concebidas que vão mudando, e isso aparece no livro, né? Você percebe ele se transformando e a partir da observação da realidade, assim, ele é um homem muito idealista, mas capaz, que é uma coisa raríssima, porque em geral o idealista tem uma cegueira, né? E ele consegue olhar, ele olha para a natureza, ele olha para o homem, a segunda parte chama o homem, né? A terra, o homem, a luta, e depois ele olha para a guerra e faz uma avaliação ali, e o final do livro é uma coisa maravilhosa, que eu espero que a gente leia em voz alta lá em Paraty. Ele descreve essa brutalidade que são esses soldados em volta de um pequeno grupo de jagunços, de sertanejos ali. Eles não se entregaram. Claro, algumas levas de moradores de Canudos se entregaram, mas ficou uma resistência até o fim, até ser eliminada. Acho que isso é muito forte, mesmo sabendo que era uma coisa que não tinha outra saída que não a morte, né? Eles foi uma insurreição mesmo. Mas é uma coisa que acontece ali no começo do século XX, na passagem, né? No fim do 19 para o 20, e que conversa tanto com quem a gente é hoje, né? Você acabou falando um pouco da revista 451, que Sim. É um marco super importante num país que foi dizimando os cadernos culturais, os cadernos de literatura. Começaram com tanta força, pelo menos na década de 60, né? Sim. E a gente foi perdendo, aí vem uma revista. Vocês são malucos.
Malucos, sim. Sim. Graças ao Paulo Werneck, que é meu sócio na revista e que foi muito, assim, guerreiro de vir com a ideia, defendê-la muito. Eu tinha desejo, conversava com o meu orientador de mestrado na USP sobre fazer uma espécie de book review digital que faltava, a gente ficava numa nostalgia ali, precisando fazer e tal, e daí de repente vem o Paulo, me convida para almoçar e me apresenta, eu quero fazer um book review assim, 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 vamos lá. E eu, tá bom, vamos, e daí a coisa vai ganhando corpo e foi puxando, e aí a gente foi contra as adversidades. O Otávio falava, vocês são malucos, vocês são loucos, o jornalismo, né, uma pessoa que está né, porque a Folha, não a Folha, né, a mídia em geral no Brasil, no mundo, passou por dificuldades aí com a mudança para o mundo digital e tudo, né, tinha um sentimento muito, né, de que está diminuindo e tudo, e daí lá vem a gente querer fazer um negócio contra a correnteza totalmente. E deu certo. É isso que eu ia perguntar. Deu certo? Tá rolando. Estamos... Não é Kozak Naif. Tá fazendo dinheiro, tá dando para pagar as contas. Não, a gente tem um modelo de negócio que depende de uma parte de mecenato. Ele não é um projeto, pelo menos por enquanto, capaz de se sustentar sem essa parte. Uma parte é sustentada por assinatura e publicidade, sim, mas a gente tem um pedaço da operação que foi muito apoiada por pessoas que têm condições e que apoiam cultura e que enfim, nos ajudaram a fazer uma revista sobre livros, né, que é uma coisa bem... Então a gente pediu para pessoas que a gente sabia que tinham muita relação com esse universo, sabendo também que o Brasil produz muitos livros, tem muita coisa legal que sai por ano. A mídia tradicional não dá conta da quantidade de lançamentos. E aí a gente fez essa coisa maravilhosa, que também é ideia do Paulo, que é extremamente criativo, que é o listão, que vem no final da revista e que tem mais de 100 lançamentos por mês, são 10 edições ao ano, e isso tudo é com curadoria, porque muita coisa não entra no listão. Não adianta mandar o selecionado e release não adianta, só o livro mesmo, ou o PDF do livro antes de sair, que a gente avalia e coloca. Isso é um trabalho gigantesco. Dá um trabalho gigantesco. Eu preciso agradecer aqui ao Maurício Puls, que é nosso grande homem do listão, não só porque ele é um grande resenhista também, trabalha na nossa redação, mas ele cuida e sabe tudo, assim, incrível. Um dia a gente pensa em fazer o Melhores do Listão, sabe? Porque ele escreve resumos maravilhosos, vale a pena ler, assim, as sinopses curtíssimas do Pulse. Você tem muita coisa já para falar, Fernanda. Essas duas filhas de vocês, a Miranda e a Emília, vão ter uma herança gigantesca para lidar para a vida toda, e você está só começando. O que você quer da vida? Onde você quer chegar? O quanto você vai sobrecarregar essas pobres meninas? Não, eu gostaria muito de aproveitar muito as minhas filhas e não trabalhar 16 horas por dia eternamente. Acho que isso é um objetivo, ter tempo para elas. Eu tenho dado bastante tempo, mas eu queria mais, assim, sabe? Ainda não chegou no bom para mim. Mas é isso, o Otávio deixou coisas... Pode falar desse aqui? Por favor, porque a gente tem... Eu só vou dar uma contextualizada, como é o primeiro programa. Sim, você está dando essa honra para a gente de ser a primeira convidada do programa dessa nova fase da TV Publish News. Cada convidado vai trazer uma coisa, qualquer coisa. A gente vai fazer uma espécie de museu de tudo aqui, com licença... desculpe, João Cabral de Melo Neto, mas vou usar esse termo, um museu de tudo que a gente vai colocando aqui. E você está me trazendo esse primeiro presente. Que chama Livro da Primeira Vez, então como é a primeira, já fica... nem pensei nisso, mas tem tudo a ver. Livro que o Otávio escreveu, que ele conta... Primeiro, é autobiográfico,
Antiga Cosaque Naif, Maravilhosa. ilustrado pelo Guto Lacais, e que ele conta, por exemplo, coisas do tipo minha primeira festa, minha primeira morte, meu primeiro desmaio. É um livro, minha primeira maldade, primeiro dia de aula, meu primeiro não. E, enfim, as minhas filhas, a mais velha já tá na idade de ler, a pequena ainda vai demorar uns anos, a Emília, mas, enfim, isso é uma entre as muitas coisas que a gente tem para lembrar do Otávio. Queria te agradecer muito, Fernanda, por ter vindo. A primeira convidada, uma convidada ilustre que tem muita coisa para fazer na vida. Se não fosse só a curadoria da Flip, ainda tem que cuidar da Miranda de 8 anos, da Emília de 1 ano e 9 meses. Isso dá um trabalho tremendo, é o maior trabalho que a gente tem na vida, sim, não é? Mas você veio aqui gentilmente mostrar quem é a pessoa antes da curadora, né? Quem é que, como se estrutura a pessoa antes da curadora. A gente só mostrou um pouquinho aqui, mas te agradeço muito, acho que já é mais do que a gente consegue normalmente nas matérias e tudo mais. Obrigada, foi ótimo. Adorei. Se ela falar que não adorou, eu vou cortar isso. É isso. Será que faltou falar alguma coisa? O que você achou, Bia? Eu achei muito legal, tô pensando.